do mês de junho. E você sabia que todo segundo domingo do mês de junho, anualmente, é comemorado e celebrado o Dia do Pastor? E o pastor, na verdade, quando a gente pensa nesse Dia do Pastor, que é comemorado anualmente, o pastor é aquela figura bem emblemática, né? É aquela figura emblemática porque o pastor carrega em suas costas a opinião de todos. O pastor, né, ele carrega em suas costas o agir, o como deveria agir de todo mundo. O pastor carrega também em suas costas o ódio de todo mundo. O pastor também carrega em suas costas o amor de todo mundo. Ou seja, cada um de nós tem uma visão de como a figura pastoral tem que ser e não apenas ser o que ela deve também fazer. Isso é natural. Cada um de nós analisa o pastor deveria ter agido assim, o pastor deveria ter agido daquela outra forma. Cada um tem uma opinião. E é interessante quando a gente pensa na figura pastoral, o termo pastoral, é que o pastor nunca será tão bom para todos. Mas também um pastor nunca será tão ruim para todos. Alguém vai gostar do pastor, da figura pastoral. Para alguns vão amar e outros não vão amar. Então o pastor, ele é essa figura emblemática. Mas a gente pode pensar um pouquinho o seguinte, independente daquilo que eu acho como a figura pastoral deve ser, o que a Bíblia diz sobre o que um pastor deve ser? Porque às vezes podemos ter uma visão, uma ideia equivocada do que é um pastor. Eu acho que o pastor deveria fazer isso. Eu acho que na função dele deveria fazer aquilo. Ótimo! É uma percepção, é uma ideia, um pensamento que a gente forma sobre a figura pastoral e espera que ele realize aquilo que a gente está esperando. Ou seja, a gente cria uma expectativa de como o pastor deveria ser. Só que imagina só a expectativa de todo mundo de como o pastor deveria ser, a figura pastoral. Então essa classe pastoral ela é bem emblemática. Classe essa que eu me enquadro, faço parte dessa classe. Mas vamos pensar um pouquinho hoje, refletir o que é ser um pastor segundo as Sagradas Escrituras. E para isso, eu gostaria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 até o verso 4, vou ler na versão NVI. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado. Você tem Bíblia, Lucão? Física? Tem Bíblia física? Não. No celular? Tá com tudo? Você quer ganhar a Bíblia hoje? Você quer a Bíblia? Tem Bíblia aí. Tem Bíblia aí também, Agatha. Bonita. Dá uma Bíblia pra eles ali, ó. Ô, Nani, por favor. A Bíblia, um presente da igreja para vocês também aí, ó. Um presente da igreja para vocês. Vocês são uma bênção. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Cristão é bom a gente sempre ter a nossa biblinha física também para ler. E aqui nessa primeira carta que o apóstolo Pedro ele escreve, ele vai dar instrução sobre o que é ser um pastor segundo as Escrituras Sagradas. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o verso de número 4. Subtítulo: aos presbíteros e aos jovens. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados,
mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém. Pai, fale conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Perdoa os meus pecados que eu cometi no olhar, pensamentos, falar e até nas minhas atitudes. E neste momento, que a tua palavra gere em nós vida e vida com abundância e possamos entender o que é um pastor segundo as Sagradas Escrituras e possamos nos adequar através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Repreende toda obra do mal, todo jugo maligno de Satanás, toda conversa paralela caia por terra no nome de Jesus, ou aquilo que venha nos causar distração, caia por terra. E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é pastoreando o que é de Deus ou o que pertence a Deus. E nós acabamos de ler a carta que Pedro escreve para algumas províncias da Ásia Menor. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Ele está no 1º século, e no 1º século nós sabemos que nesse interim Jesus Cristo ele veio, viveu até o ano 30. No ano 30 ele manifesta começa o seu ministério terreno aqui na terra, passa 3 anos pregando o evangelho da salvação, o evangelho de Deus. Naquele momento ele morre, depois de 3 anos, ressuscita ao 3º dia, aparece para os seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vem falando, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele sobe, ascende aos céus, o Espírito Santo de Deus desce em Atos, capítulo de número 2, todos são cheios do Espírito, inclusive Pedro, prega o primeiro sermão, e nesse primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se convertem. Inicia-se então o movimento chamado igreja. Só que nisso a igreja ela vai crescendo, tem uma grande perseguição pelo Império Romano, a saber, o imperador Nero persegue os crentes saem de Jerusalém e vão para Samaria, para Belém, para a Judéia, outros lugares pregarem o evangelho. Mas não só pregarem o evangelho, mas também se estabelecer naquelas cidades aonde eles estavam pregando o evangelho. Porque se tem uma perseguição em Jerusalém, eu tenho que pegar a minha família, os meus utensílios e migrar para um outro local. E nesse outro local, eu não vou viver apenas como um nômade. Eu tenho que me estabelecer nesse local. E quando Pedro, agora já apóstolo e pastor da igreja de Jerusalém, ele prega para as províncias da Ásia Menor. Essa província da Ásia Menor que ele vai pregar se dá pelo ano 60, 65 depois de Cristo, ou seja, no ano 33, Cristo morre, ressuscita, a igreja começa. Aproximadamente 30 anos depois, várias comunidades cristãs já estão ali. Anos 60, 65. Então tem algumas províncias que já tinham comunidades de fé, que já tinham igrejas. Que províncias eram essas quando Pedro vai escrever? Eram as províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Então cada uma dessas províncias tinham homens e mulheres que se converteram ao cristianismo. Mas detalhe, nessas 5 províncias eram cidades predominantemente gentílicas. O que é gentílico, pastor? Gentílicas eram aquelas comunidades pagãs. As comunidades que não acreditavam em Deus, ou seja, não no Deus cristão, mas eram deuses pagões, um Deus pagão. Ou seja, os judeus não gostavam dos gentis, porque os judeus criam na vinda do Messias, mas não nesse Messias que veio pobre, que nasceu numa manjedoura, mas eles esperavam um grande libertador. E os gentios, por sua vez, não acreditavam nem nesse Deus dos judeus e nem também no Cristo. Eles acreditavam em outros deuses, como Amon, Baruque, e entre tantos outros deuses, e faziam cultos a esses deuses nessas cidades.
E quando os cristãos começavam a vir sobre essas cidades, o evangelho começa a ser pregado, o evangelho começa a ser anunciado. E quando o evangelho é anunciado, pessoas começam a se converter. E olha que interessante, quando eles começam a se converter, no meio dessas cidades existiam duas classes de pessoas para que a gente possa entender. A primeira classe, no grego, chama paroikoi. Paroikoi significa os peregrinos estrangeiros, mas que fizeram residência. E por que isso é importante para você entender o contexto que é levantado o pastor? Eram peregrinos estrangeiros que trabalhavam de forma manual nas lavouras e nas fazendas. Ou seja, o paroikoi, eu sou estrangeiro, saí migrado de Jerusalém, fui para a região do Ponto, eu sou um estrangeiro, mas coloquei minha residência lá, junto com a minha família, junto com os meus filhos, preciso trabalhar para me sustentar. O que eu faço? Vou trabalhar no campo, na parte rural, na parte da fazenda. Então eu sou chamado de paraikoi. As pessoas já me olham com outros olhos, ou seja, ele não é gentil. Esse é um ponto. Mas também eu tinha paraikoi lá que eles já eram gentis e também se convertiam, porque o evangelho chegou. Então esses gentios que começaram também a se converter, começaram a bater papo com as pessoas. Aí a gente vai para uma segunda classe que também estava no meio dessa região. Essa segunda classe era o parapidemoi, que eram forasteiros, estrangeiros, visitantes. Pessoas só de passagem que não tinha residência fixa. Ou seja, eu saí de Jerusalém, não vou me fixar nessa cidade, eu vou só passar por ela, mas eu preciso comer, eu preciso na minha viagem negociar alguma coisa para sustentar minha família, preciso fazer uns trabalhos esporádicos para poder me manter, né, e ter a alimentação. Só que essas pessoas, como tinham comunidades de fé, começam a se converter também. Aí olha o que acontece, pessoal. Começa a acontecer, então, uma perseguição, não do Estado de Roma. Começa a acontecer uma perseguição da própria vizinhança. Como assim? Roma já perseguia os cristãos, eles saem para migrar. Vão numa uma região completamente gentílica, onde as pessoas adoravam outros deuses e imagens. As pessoas começam a se converter. O que acontece? Luta interna. Meu, você está deixando, você não é mais um patriota. Agora você não está mais na mesma fé que a gente vai fazer uma adoração agora a Moloque, a gente vai agora adorar Baruque, e você agora não quer mais adorar Baruque? Não, porque agora eu sou cristão, eu me converti. Então começou a ter perseguição dos próprios vizinhos e dentro aonde? Da própria casa. Então imagina, nos vizinhos que começa a se converter, ele se converte, ele ia comprar no mercado, o pessoal não queria vender. Não, você se converteu, você não é crente? Então não vai comprar. Não vou vender para você. Se você fosse gentil ainda, porque eu olho você não como um cristão, mas como um antipatriota. Você não é um patriota. E eles então voltam para a sua comunidade. Então, guerra do Estado, perseguição dos vizinhos e perseguição, sabe aonde? Dentro da casa. Porque daí o marido se converte e a mulher não. Aí começa a ter um monte de briga em casa. Não, você se converteu, tá vendo? Agora eu não consigo mais ir pro salão de beleza, porque o pessoal não quer falar comigo, só fala que você se converteu. Nossos filhos agora estão indo para a igreja. E aí? Então imagina, tinha perseguição e guerra por todos os lados. Não só estatal, a perseguição estatal, mas a perseguição relacional e principalmente interpessoal dentro da sua própria casa. Com os meus que eu me relaciono, eu começo a ter problema também. Meu Deus, que luta! Eu sou cristão, tenho um problema em casa, sou cristão, tenho um problema com o vizinho, sou cristão, tenho um problema no Estado. E agora? Como que eu faço? Aí surgem as famosas oikos. O que é oikos? Comunidades domésticas. Aonde essas comunidades domésticas se reuniam nas casas das pessoas que se convertiam, culto no lar, para celebrar ao Senhor Jesus. E quando eles estavam ali para celebrar, estava todo mundo junto nessa oikos. Mas como que era esse processo de conversão das pessoas? Vinha 3 fases desse processo de conversão. A primeira fase é a fase da conversão e ruptura, ou seja, o abandono das práticas e das festas pagãs e dos cultos pagãos
que eram venerados pela sociedade local. Ou seja, me converto, paro de praticar certas obras. Não vou em certas festas, não vou em certos cultos, não vou em certos ambientes, porque vão fazer adorações a certas entidades que não compactuam mais com a fé que eu acredito. Então, primeira fase da conversão, ruptura. Ruptura. Pum. Só que essa ruptura vem a segunda fase da conversão, isolamento e suspeita. Eu começo a não frequentar certos ambientes, as pessoas começam a me olhar suspeito. Por que você não está mais frequentando aqui, Renatão? Por que você antes vinha, você não vinha mais? Começam a pensar. Aí vem a terceira fase da conversão, que é a difamação e a hostilidade. Aí começa a ter a agressão verbal, começa a ter calúnia, isolamento econômico e também ameaças de violência. Já que você não compactua junto mais com a gente não vai mais compactuar com você, não vamos mais vender para você, Renato, a gente não vai facilitar na sua vida na hora que você for fazer a matrícula do seu filho na escola. Ou seja, viver no meio da minha sociedade começa a ser muito difícil. Por quê? Só porque eu me converti. Por que eu tenho toda essa luta? Só porque eu sou cristão. No meu trabalho eu passo luta, dentro de casa passo luta, no meu relacionamento passo luta. Por quê? Só pelo simples fato de eu ser cristão. E essa oikos vem para quê? Para pegar essas pessoas que se converteram ao cristianismo e depois que eles se convertem, eles vão então crescendo na graça do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos. Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Oikos, comunidades domésticas. A igreja cresce nas casas. E nisso que a igreja começa a crescer ali nas casas, é levantado o quê? Presbíteros para cuidar, ou seja, pastores para poder cuidar daquelas pessoas que estavam em um grande sofrimento, não só pelo Estado, mas dos próprios vizinhos. Só que Pedro vai dando alguns toques de como que o pastor deveria pastorear e cuidar de pessoas assim. De pessoas que estavam enfrentando sofrimento, de pessoas que estavam enfrentando ruptura social, de pessoas que estavam enfrentando um afastamento de relações de pessoas que ela tanto amava, de pessoas que eram amigas delas. Então, os pastores, os presbíteros, tinham que ver que a igreja, a oikos, estava em constante sofrimento e perseguição. Então, como que deveria ser o comportamento de um pastor para poder lidar com uma comunidade tão diferente, com pensamentos tão diferentes? Porque no meio da comunidade da oikos viviam as famílias, mas também tinham servos que eram denominados escravos. E os escravos tinham os escravos livres, aqueles que já tinham carta de alforria do seu senhor, mas de uma maneira amorosa, eu quero continuar servindo porque você é tão bom comigo. E tinha outros que eram escravos, literalmente. E lá era tudo no meio da oikos, do culto doméstico, da igreja doméstica. Então você tinha um monte de gente. Tinha gente que tinha problema da família, tinha gente que tinha problema no seu comércio, tinha gente que tinha problema no seu empreendimento, tinha gente que tinha problema com seu filho, tinha gente que tinha problema nos seus relacionamentos, e assim por diante. Era uma comunidade. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você tem algum problema, irmão? Você tem algum problema? Olha só. Pessoas distintas, pessoas diferentes, personalidades diferentes, comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, mas tudo reunidos no mesmo lugar. Então Pedro fala, vocês que são pastores. Então Pedro vai dando alguns toques de como que era um pastor naquela época para poder tratar com essa comunidade de fé, para poder tratar com a igreja do Cristo. Então, primeira coisa que a gente aprende, primeiro lugar, quem pastoreia precisa ser moldado pela cruz, autoridade com empatia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Portanto, eu, que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros
entre vocês que... Pode deixar no versículo 1. Primeiro lugar, autoridade com empatia. Pedro começa falando com todos os presbíteros, falando: eu também sou igual a vocês, eu não faço autopromoção de mim mesmo. Eu não sou melhor que vocês. E detalhe, Pedro era apóstolo. Só para vocês entenderem, no primeiro século, nos estudos, apóstolo, presbítero, bispo é a mesma coisa. Vou explicar. Vamos lá. O que é a palavra presbíteros? No grego significa ancião ou os mais velhos. Não necessariamente aquelas pessoas que são mais velhas, mas as pessoas que têm mais experiências. Então todo o presbítero, o presbitério, ele é um pastor. Ele é um pastor, certo? Pastor é função. Pedro, ele era presbítero, mas espera aí, pastor. Mas Pedro, ele era apóstolo. Eu era apóstolo, por quê? Na concepção dos apóstolos não tem grau hierárquico entre apóstolo, bispo, ou presbíteros, ou pastores. São tudo a mesma coisa, principalmente no primeiro século. Eu sou um apóstolo por Cristo, mas o que ele pega e fala? Eu também sou o quê? Presbítero. Eu sou um presbítero igualzinho a vocês. Eu sou um apóstolo chamado por Cristo porque fui testemunha ocular. Posso ter o dom do apóstolo, que é os 5 ministérios descritos em Coríntios, para poder abrir igrejas, como abrir igrejas nas regiões da Ásia Menor. Eu sou também, mas eu sou um presbítero. Então, na qualidade de presbítero, aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que eu não sou diferente. Embora apóstolo, eu sou presbítero. Mas o detalhe, o exemplo do pastor, ele tem que ser uma pessoa marcada pelo Evangelho, marcada por Cristo. Ou seja, o maior exemplo de um pastor é Jesus. Então ele chega para eles e fala: ó, eu sou pastor também. Ah, é, Pedrão, qual que são os conselhos que você tem pra gente? Oh, meu conselho é simples, Cristo. Nosso exemplo é Cristo. Como? Primeira, sofrimento. Viu o sofrimento dele? Passou tudo às vezes calado. Mas por que ele passou às vezes calado? Para ter um peso de glória lá na frente. Mas o meu maior exemplo é Cristo. Um pastor, um líder, agora eu vou para a liderança. Qual que é uma das marcas da liderança? A marca da liderança é ter Cristo como seu principal exemplo. E o que é ser um líder? Líder nada mais é do que influenciar pessoas, a habilidade de influenciar pessoas. Então você pode estar sendo um pastor dentro da sua casa, ou um líder dentro da sua casa. Você está influenciando. E ele está mostrando, se você é pastor de uma comunidade de fé, da sua casa ou do seu trabalho, você é um líder que exerce influência, o seu maior exemplo tem que ser Cristo Jesus. Mas só consegue ser exemplo de Cristo se você já for marcado por este evangelho e primeiramente transformado por ele. Ou seja, o pastor, um líder que quer exercer influência real na vida das pessoas, tem que ser uma pessoa convertida e transformada por Deus. E como que é uma pessoa convertida e transformada por Deus? Que nasceu de novo. O seu modo de falar é diferente, seu modo de pensar é diferente. O seu modo de agir ele é diferente. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa transformada por Deus. Então o pastor, ele tem que ser um bom exemplo e principalmente ser uma pessoa marcada por Cristo, tem que ter nascido de novo. Um pastor tem que ter nascido de novo. E por que Pedro, sendo apóstolo, dá exemplo de Cristo? Humildade. Sabe por que o nosso exemplo é Cristo? Porque eu já errei com ele. Eu neguei ele 3 vezes. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Que é isso? Tamo junto. O que o Senhor precisar, tô pronto para ir para a morte. Tá bom. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro faz o quê? Nega bonito, Jesus. Falhou. Chora amargamente. Mas Jesus aparece para ele e fala o quê? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí ele continua. Apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, que é um amor tudo falho, né? Te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, mas sabe que o meu amor, ele é um amor falho, né? Não é um amor tão aquele que amor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro está mostrando que o pastor, segundo as Escrituras, não é alguém perfeito, mas é alguém que foi marcado por Cristo. Alguém que foi transformado por Cristo. Eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus erros, eu sei aonde eu falhei com o próprio Mestre, não foi com pessoas, eu falhei com o próprio Jesus, mas Ele me perdoou e me fez um pastor de sua igreja. Tu és Pedro, sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo nas minhas falhas, mesmo negando o Senhor, Ele me amou. Ou seja, um pastor tem que ser uma pessoa transformada por Cristo. E quem é transformado por Cristo é humilde. E eu me falo com vocês na condição de presbítero, viu? Eu não sou melhor que vocês. Porque tem certas autoridades que querem ser melhor que o outro, né? E menospreza o outro, achando que é melhor. Não. Um pastor faz parte de uma comunidade. Um pastor, ele comunga com o sofrimento das pessoas, se relaciona com as pessoas, bate um papo com as pessoas, acompanha a vida das pessoas, acompanha o crescimento espiritual das pessoas. O melhor exemplo é o sofrimento e a glória. Mostra humildade e empatia para com as pessoas. Um pastor, um líder, e nós cristãos temos que ser pessoas empáticas, que mostrem Cristo nas nossas atitudes. Segundo lugar que ele continua falando, segundo lugar que a gente aprende, pastorear não é gerenciar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2. Olha o que diz o texto. Pastoreiem, então, quando ele acaba de falar isso, ele no versículo 2 fala, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Esse pastoreiem o rebanho de Deus, no grego, é o poimaino. Essa palavra grega de pastorear, que ela abarca algumas ideias. O que um pastor faz? Nutre, guia, protege, disciplina. Primeira coisa, função pastoral. Pastoreie o rebanho que é de quem? De Deus. Primeira coisa, o rebanho é do pastor? Não, o rebanho é de quem? De Deus. Ou seja, vocês, nós que estamos aqui, eu me incluo nisso, somos rebanhos e ovelhas do Supremo Pastor que é Cristo Jesus. Aí ele levanta um pastor para pastorear as ovelhas que é dele. Concepção bíblica disso, João capítulo 10, depois você pode ler do versículo 1 até o versículo 10, porque a gente gosta de ler muito o versículo 10, né? João 10, 10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ótimo, mas e o contexto desse texto? Jesus fala assim, olha, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Detalhe, não só dou a vida, mas eu sou a porta das ovelhas, do aprisco. Tem a igreja, o aprisco, eu sou a porta. O que passa pela porta, além das ovelhas, é o pastor. Eu sou a porta, e quem passa por mim? O pastor que eu elegi. Este pastor, ele passa por mim com as minhas diretrizes, com aquilo que eu coloquei no coração dele, para pastorear, que a gente vai chegar ali, para pastorear o rebanho. Mas vai ter um que não vai entrar pela porta, ou seja, que não entra por Cristo. Tem um que vai pela cerca e vai dar uma pulada de cerca. Esse que entrou por outro lugar, o texto diz, é ladrão e salteador. Mas olha o detalhe, aonde que vai estar o ladrão e salteador? Dentro da igreja. Ambos estão dentro do aprisco. O verdadeiro pastor que fala
E o ladrão e salteador que entrou no aprisco, diz o texto, que não passou pela porta que é Cristo, também está dentro do aprisco. E dentro desse aprisco, o que ele faz? Ele vai tentar pastorear. Só que esse que entrou por fora é ladrão e salteador. Eu só quero ver o que a ovelha pode me proporcionar de lã e de benefício. Não estou nem aí. Porque quando vem o lobo, eu caio fora e o lobo pega. Mas o pastor que entrou por mim, não. Ele vai dar vida pela ovelha. Ele vai proteger. Ele vai nutrir. Ele vai orientar. Ele vai guiar. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí, vou dar um toque para vocês. O ladrão que está aí dentro vem para matar, roubar e destruir. Mas fiquem tranquilos, ele continua o texto, dizendo, olha, mas tem uma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha só escuta a voz do pastor. Só do pastor, que é a palavra de Deus. Então o pastor não pastoreia por aquilo que ele acha. Um pastor pastoreia o povo de Deus através das sagradas escrituras. E se você depois pode colocar na internet, lá no YouTube, como que é uma forma de pastoreio. Lá, não sei se vocês já viram, tem um vídeo muito legal de um pastor quando ele chama as ovelhas. Tá num campo, não é aqui do Brasil esse vídeo, é de fora. E tem um pessoal tudo que vê um monte de ovelha. Não sei se já viram esse vídeo. Aí o pessoal fala assim, pode chamar as ovelhas aí, o pastor tá lá. O pastor tá de jaqueta, assim, tá até de touca. O pastor fala, pode chamar as ovelhas. Aí toda a galera fala, vem pra cá, as crianças. Vem, ovelhinha. E grita, e grita, e grita, e grita. E as ovelhas nem aí. Tudo mó campo largo, as ovelhas. Aí o pastor chega e fala assim, posso chamar? Pode. Hey, meu, vucu, vucu, as ovelhas vêm tudo, porque a ovelha só escuta a voz do seu pastor. João 10. Minhas ovelhas que é a minha, eu falei e falo agora vem pra cá, elas vão vir tudo pra cá, porque escuta a minha voz. Então, o verdadeiro pastor, ele nutre, ele tem que dar alimento. Qual que é o alimento? A palavra de Deus. Então o pastor não tem que pregar que foi um pastor, um presbítero, ou um líder falar do que ele acha. Olha, eu acho que isso daqui dá certo, eu acho que isso daqui dá errado. Não. O pastor nutre a igreja com a palavra. O pastor guia através da palavra de Deus. Puxa, preciso tomar uma decisão da minha vida, pastor. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver a Bíblia junto? Vamos ver? Mas por quê? Até para você me dar um simples conselho, você quer pegar a Bíblia para me aconselhar? Sim, porque o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai nos dar luz, que vai nos dar direção, que vai nos dar orientação quando a gente aparentemente está vivendo um sofrimento ou tão inserido em uma determinada situação, nos impossibilitando de enxergar com clareza, é Ele que vai nos dar orientação. Por isso, quando as pessoas, principalmente no primeiro século, chegavam ali, o pastor tinha que falar com base nas Escrituras. Olha, Cristo sofreu, eu vi o sofrimento dele, mas foi por uma boa causa. Ele agora está sentado à direita de Deus e esse sofrimento que você está passando, fica tranquilo, porque vai ter uma recompensa para nós. O pastor guia e encoraja através da palavra de Deus. Ele disciplina. Como que o pastor disciplina? Ele condiciona um pensamento correto. Isso que é a disciplina. Qual que é a disciplina? Olha, pessoal, através da palavra ela nos ensina isso. Vai sendo uma disciplina, um condicionamento de pensamento. Porque a gente, seja sincero, é muito natural falar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente ama dar uma opinião, né? Ama dar uma opinião. E percebeu que todo mundo tem opinião para tudo? Já perceberam ou não? Se alguém pedir para você, me dá uma opinião de casamento, você que nem casado quer falar sobre casamento. Você reúne condições para falar sobre casamento? Não! Você não é casada? Você não é casado? Você não tem filho, vai dar opinião sobre filho? Mas a gente gosta, a gente dá. A gente dá. Não? O que o pastor faz?
Não tenho filho? Tá. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre criação de filhos. Ah, não tenho namorado, não tenho namorada, não sou casado? Não, mas eu posso falar sobre relacionamento. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre relacionamento? Tá entendendo? É sempre através da palavra de Deus, condicionamento da palavra, porque é ela que vai transformar. Então, Pedro está falando, o pastor ele cuida e arrebanha, nutrindo, guiando, disciplinando e protegendo. Como que ele protege? Também através da palavra. Ele protege através da palavra. Está entrando alguma coisa na igreja, está entrando algumas coisas que não são tão bacanas. É responsabilidade do pastor identificar, orar ao Senhor e através da palavra do Senhor, ele proteger e corrigir o rebanho de Cristo através da palavra. Aí você pode pensar, nossa pastor, mas tudo através da palavra? Sim, através da palavra de Cristo. Jesus, ele rege o supremo pastor, que é Cristo, ele rege sua igreja através do seu cetro. E qual que é o cetro? A palavra de Deus, a Bíblia. Mas por que a gente não fala muito da Bíblia? Porque a gente lê, às vezes, pouco Bíblia. A gente lê pouca Bíblia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está lendo a Bíblia, meu irmão? Só um alerta, não precisa responder, só dá um alerta nele. Só, não, tá bom, pastor, deixa eu ver o que é. Porque às vezes é extraordinário uma vida comum. Eu estava lendo essa carta e outros textos aqui, e eu achei muito legal, porque quando a gente vai lendo a palavra, ela é uma fonte inesgotável. Porque às vezes eu estava lendo sobre casamento, e tem um texto, acho que nesse texto de Pedro mesmo, nessa carta, fala assim, maridos, vivam a vida comum do lar. Casamento é comum. É vida comum. É acordar de manhã, é escovar o dente, é tirar o bafo, é andar junto, é ver as mazelas, é ver quem engordou, é ver quem emagreceu, é ver cair o cabelo. É vida comum. É acordar, é rotina. Vida comum, rotina. Casamento é rotina. E tem beleza na rotina. Tem Deus na rotina. Tem Deus em lavar a louça junto. Tem Deus em tomar café junto. Pastor, mas é só um cafezinho com um café preto, com a bolacha de água e sal. Mas não importa o que é, importa é a presença com quem você está. Essa é a beleza do casamento. Essa é a beleza da vida comum. Só que às vezes a gente sempre quer uma vida extraordinária. Não. Ninguém gosta de viver o extraordinário toda hora, pessoal. Ninguém gosta. Quer ver um exemplo disso? Eu já dei aqui na igreja, mas só pra gente voltar a pensar. Qual que é a sua comida predileta? Pensa aí. Qual que é a sua comida que você mais gosta? Igual, eu gosto de churrasco, eu gosto de pizza e eu gosto de feijuca. Quem é que gosta de churrasco? Levanta a mão. Aleluia, né? Só de picanha, sai, dia de Deus, deixa Deus te usar. Né? Para fazer um convite para mim, não tem problema. Olha só, feijoada, delícia, pizza, delícia. Não é a sua comida predileta, japonesa? Comida predileta? Tá, agora imagina, vamos pensar. Pega essa sua comida predileta e começa a comer a partir de amanhã, segunda. Segunda, almoço e janta. Terça, almoço e janta. Quarta, almoço e janta. Quinta, almoço e janta. Sexta, almoço e janta. Sábado, almoço e janta. O que você vai fazer? Não aguento mais churrasco. O que você vai voltar? Pro arroz e pro feijão. Mas detalhe, arroz e feijão a gente nunca enjoa, percebeu? Todo dia você consegue comer arroz e feijão. Ou com ovo, ou com bifinho a cavalo, né? Bifinho a cavalo. Você come. Por quê? Porque a graça da vida em Deus está nas coisas comuns. É o arroz e feijão que nos alimenta. Só que a gente acha que sempre vai ter a espiritualidade. Tudo extraordinário, às vezes não. Pode ter? Pode. Mas essa é a vida comum do pastoreio, de viver. Ou seja, o pastor, como diz o texto no verso 2, põe aí, no verso 2, olha o que ele fala. Ele tem que guiar, ele tem que pastorear, ele tem que proteger, ele tem que nutrir, ele tem que disciplinar, mas não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Um pastor não tem que pastorear obrigado. Puxa, tenho que ir de novo para a igreja, tenho que ir de novo pregar. Aí eu vou por obrigação, o exercício pastoral vira um peso. Aí eu faço por obrigação.
Só que eu fazendo por obrigação, eu começo a fazer por interesse. Deixa eu ver o que as ovelhas podem me proporcionar de benefícios, pode me proporcionar de portas abertas. Ou seja, eu não pastoreio mais de livre vontade por amor, mas por obrigação. Pedro está mostrando, pastores, líderes, servos de Deus, tomem cuidado com as motivações que o levam a realizar as coisas para Deus. Para se autopromover? Para você ter benefício naquele ministério ou função que você quer? O que te leva na sua casa a se relacionar? É por obrigação? É por interesse? E a gente se relaciona assim direto, pessoal, não adianta. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você se relaciona assim? Por interesse? Você fala não, né? A gente gosta de falar não, né? Então vamos pensar. Vamos pensar. Exemplo primeiro de filho. O filho acorda, dá um café da manhã na cama para a mãe. O que a mãe fala? O quê? Não entendi. O que você quer? Tá querendo alguma coisa, porque não é normal. O marido chega à noite, 4, 5 noites seguidas, com bombom em casa e flor. Tá querendo alguma coisa. Tá querendo alguma coisa, pagou unha, pagou pé. Tá entendendo? É por interesse. Saudio. Mas é por interesse. As nossas relações são por interesse. As relações são... E a Bíblia diz que é por isso. Quando Davi vai enfrentar Golias, pessoal, você acha que ele enfrentou Golias do nada? Antes dele enfrentar Golias, que ele viu, a Bíblia diz... O que o rei vai dar mesmo para aquele que enfrentar isso? Nossa, ele vai dar a sua filha, a mão da sua filha em casamento e vai isentar de imposto. Esquece ICMS e ISS. O quê? Eu vou lá, quem é esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo, esse incircunciso? Ele vai lá e enfrenta Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Tem um interesse, tem uma motivação. Paulo fala, existe uma coroa de glória. Eu estou fazendo as coisas porque eu tenho um alvo, tenho uma recompensa para mim. Eu tenho interesse em herdar o céu. E essa deve ser a motivação correta do pastor. Qual que é? Não por obrigação, não por interesse, não por ganância, mas de livre e espontânea vontade por amor ao rebanho de Deus. É isso que nós temos que ter. Padrão. Qual que é o padrão secular? Qual que é o padrão secular? Eu faço tudo por obrigação porque eu tenho responsabilidade, mas não tenho mais prazer naquilo que faço. E por não ter mais prazer naquilo que eu faço, eu só faço por interesse. O que o outro vai poder me ajudar? Isso nós somos nas relações e Deus nos dá um alerta. Ó, toma cuidado. É de livre vontade, não por obrigação, não por ganância. Porque no primeiro século, depois era natural, quando as comunidades começavam a crescer, elas eram pagas. Os pastores eram pagos no sentido de remuneração, salários pastorais. Por isso que ele pega e em Timóteo ele fala, olha Timóteo, aos presbíteros que estão da igreja, aqueles que exercem função da palavra, ministério de ensino, que eles sejam recompensados com dupla honra. Essa dupla honra no original, no grego, é honorários dobrados, ou seja, que eles recebam pela pregação do evangelho e do ensino, lá no primeiro século. Então era natural a igreja com os seus recursos sustentarem ministerialmente pastores e líderes naquela época. Só que então, como tinha isso, o pessoal falou, vou fazer carreira. Ah, vou fazer carreira agora. Agora eu vejo que é fonte de lucro, aí eu começo a pastorear por ganância. Não porque eu amo as pessoas, não porque eu sou altruísta com elas, não. Aí eu começo a me relacionar às pessoas porque elas contribuem dentro da igreja, dizimam, ofertam, então eu vou me relacionar. Ô irmão, tudo bom? Oi irmã, tudo bem? Não! Não por ganância. Pastor não tem que ser ganancioso nas suas motivações. Um pastor tem que amar o rebanho, independente daquilo que o rebanho possa proporcionar. Terceiro, autoridade versus inspiração. 1 Pedro, capítulo 5, o verso de número 3. Olha o que diz o texto.
Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Olha que interessante. Porque tem pastores que às vezes exercem e líderes como se fossem dominadores. Eu quero dominar a parte emocional. E tem muitas, não só pastores, líderes e pessoas que gostam de ser dominadores de outras. Mas como assim? Tirania. Tem relações e amizades que são dominadoras. A pessoa fica junta com a outra porque tem uma dependência emocional e não está percebendo. E o outro domina os sentimentos da outra pessoa. Tem pessoas que são assim. Tem líderes que dominam as outras pessoas com uma mão dura, falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você sair aqui da igreja, você vai perder a bênção, você vai perder, sai disso. Manipulação. Todo rebanho de Deus é livre para ir e vir. E eu já ensinei isso aqui. O pastor dominador é aquele que não deixa você visitar nem outra igreja. Ah, não visita outra igreja não, não pode ir no outro evento, não pode isso, para com isso. Você é livre em Cristo Jesus para ir e vir. É livre. E eu falo aqui na igreja, você está aqui na nossa igreja, na For You, você tem toda a liberdade para visitar a igreja que você quiser, ir para o evento que você quiser. Fique à vontade. Por quê? Porque o pastor não deve agir como dominador, mas como exemplo do rebanho. A autoridade pastoral e a autoridade do líder está no seu exemplo de vida, no seu caráter, no seu trato com as pessoas biblicamente. Porque às vezes tem até pessoas, líderes, pastores, bispos, apóstolos, que aconteciam como no primeiro século, que querem dominar o cristão. Você não pode fazer isso, você não pode ir para tal lugar, você não pode não. A função do pastor é aconselhar biblicamente. Você é livre. Porque se Cristo te libertou, quem é um pastor para te dominar? Quem é um pastor para te dominar? Jesus Cristo te livra, olha só, não é heresia isso que eu vou falar, vou explicar. Jesus Cristo te livra até dele mesmo. Como assim? Vamos lá. Nós somos escravos do pecado, porque existem tempos de libertação de pecado, certo? Ou seja, eu e você, em primeiro lugar, quando o Senhor vem nos libertar, Ele nos livra do poder do pecado. Por quê? Eu peco, bebo, fumo, me prostituo, faço um monte de coisa errado, certo? Quando Jesus Cristo vem através do seu evangelho, Ele me livra do poder do pecado, então eu consigo dizer não. Quando Ele não me livra do poder do pecado, quando vem a tentação e o pecado, eu caio toda hora. Porque eu não tenho poder. Tô fumando, quero parar de fumar, mas continuo fumando. Tô bebendo, quero parar de beber, mas continuo bebendo. Tô usando droga, mas eu quero parar de usar droga, mas continuo usando droga. Por quê? O pecado domina sobre mim. Quando Cristo vem, Ele me liberta desse poder do pecado. Ótimo, sou liberto do poder do pecado. Mas ainda não somos libertos da presença do pecado. O pecado ainda habita na minha carne. Eu ainda sinto alguns desejos, eu ainda sinto algumas paixões desordenadas. Por quê? Nós não somos ainda livres da presença do pecado. Quando então, pastor, nós seremos livres da presença do pecado, uma vez que nós já fomos livres do poder? Apenas com o corpo glorificado na glória. Aí essa carne corruptível deixa de existir e nós temos um corpo transladado igual de Cristo quando Ele aparece no Monte da Transfiguração com os seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, mostrando de um lado Moisés, mostrando de um outro lado Elias, um representando a lei, o outro representando o profeta, e uma voz do céu dizendo, olha, falem com ele, e os profetas também falando, olhem para ele, escutem Cristo Jesus, todos com o corpo glorificado. Ou seja, somos livres do poder, mas não da presença. Por isso que eu e você constantemente temos vontade de pecar e fazer o que agrada a nossa carne. Por isso. Mas eu luto com isso daqui, pastor, há muito tempo. Vai continuar lutando até o resto da sua vida. Às vezes é o seu espinho na carne. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem um espinho na carne, irmão? Não precisa confessar qualquer pro outro, não. Só pergunta, tá? Não precisa confessar qualquer, não. Tem espinho na carne? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque a Bíblia diz. Também você fala, não tem. Tem. Paulo fala, tem. Eu tenho espinho na carne, você tem espinho na carne. Todo mundo tem espinho na carne. E esse espinho a gente não quer contar para ninguém.
Mas Deus sabe qual é. Aleluia que é Jesus, né? Que sabe qual que é, né? Aleluia que é Jesus que sabe. Mas por quê que eu estou dizendo isso? Porque um pastor não pode ser dominador do rebanho, não. Ele tem que ser exemplo. Exemplo no trato, um exemplo no bate-papo. É isso que um pastor tem que ser. Inspiração para as pessoas, modelo de viver de uma forma tão íntegra. A verdadeira influência de um pastor e de um líder não é imposta por um decreto, mas ela é inspirada pelo exemplo do dia a dia. Ou seja, um verdadeiro pastor é aquele que te acompanha dia a dia, que você sabe a vida dele, que você sabe que é uma pessoa íntegra. Porque hoje nós vivemos em um tempo, eu não tenho nada contra, pessoal, que as pessoas às vezes falam de pessoas, de jeitos, tal, mas quem que é a pessoa que está com você no dia a dia? São os pastores que comungam com você, que vai na visita no hospital, que vai visita na tua casa, que vai fazer o culto fúnebre, que vai celebrar na hora do seu aniversário. Esse é o pastor que cuida de você, o pastor da igreja local. Eventos é muito bom a gente ir. Eu particularmente gosto muito de ir em eventos. E não com dominadores. Em último lugar, um pastor, agora uma mensagem para encorajar os pastores e para encorajar vocês também. Um pastor, ele serve porque existe uma coroa que não murcha. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sabe o que Pedro está mostrando para os pastores para animar? A sua recompensa não é aqui, ela é no céu. Queria tanto que fosse, esquece, a sua recompensa é no céu. E quantas vezes a gente quer ser recompensado aqui na terra, você não vai ser. Às vezes você vai se frustrar aqui na terra, você vai esperar algumas coisas e você vai se frustrar, mas o Senhor fala para nós, a sua recompensa é no céu. A imperecível coroa da glória. E por que que Pedro fala, é uma sabedoria divina tão grande, sabe por quê? Quando Pedro fala isso, eles estão vivendo no primeiro século sobre o domínio de Roma. O que tinha? Olimpíadas. E tinha os louros também. Lembra dos louros aqui? Os louros eram a marca principal de poder militar e político. Era o seguinte, era o poder máximo, era o símbolo do poder máximo político e militar. Que o César, Ave César, era um novo César que vinha vindo, ele não usava uma coroa, ele usava um louro. Ave César, era o símbolo máximo do poder político, era o símbolo máximo do poder militar, só que essa coroa de louro, depois de 3 dias, ela murchava, porque ela é terrena. Ela murcha. Ela tem um glamour passageiro. Mas, quando ele fala de uma coroa de glória nesse texto, ele está falando de uma coroa imarcessível, que não perde o viço. Em resumo, não murcha. A coroa que Deus vai te dar, ela não murcha. A traça não pode pegar, a ferrugem não pode corroer, os ladrões não podem roubar e nem minar, porque é uma coroa dada por Deus. Tudo que eu e você passamos nessa terra aqui, sendo pastores, líderes e influenciadores no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja local que nós desempenhamos um trabalho, nós trabalhamos por uma coroa incorruptível. Então, se hoje eu e você está aqui, temos que pensar, a recompensa do pastor é Cristo, é a coroa de glória. Não as bem-aventuranças e a aceitação só aqui na terra, e a sua também. Então, se você é da sua casa, é o líder da sua casa, seja um líder marcado por Cristo. Se você é um líder dentro da sua casa, ou uma líder dentro da sua casa, seja uma líder não dominadora. Não queira dominar, mas ganhe as pessoas pelo exemplo. Seja exemplo no trato, no cuidado, no bate-papo. Se você está no seu trabalho, seja uma líder, seja um líder, não dominador, mas um exemplo de coerência, de integridade, de bate-papo, de instrução, de guiar e dar a orientação.
Se você está dentro da sua casa ou na sua empresa, não seja uma pessoa movida por bem dessa terra, só por dinheiro, grana, bens materiais e status, não. Isso tem que ser secundário. Eu trabalho e isso aqui são recursos para eu poder fazer. Eu acho tão legal isso. Ou seja, minha motivação não é o dinheiro. Eu tenho um trabalho para fazer, que eu amo tanto esse trabalho e eu preciso de recursos para potencializar o trabalho. Mas eu não trabalho única e exclusivamente porque eu estou recebendo um salário no final do mês. Porque se eu trabalhar apenas para receber um salário no final do mês e não ver propósito naquilo, logo eu vou me desanimar. Logo eu vou procurar outro. E para eu me manter motivado, se o salário não aumentar, como que eu faço? Um dia eu atuei numa empresa durante 10 anos quase. Lógico, meu salário aumentou, vai ficar mais motivado ainda, né? Mas, e se não aumentasse, como que eu me manteria motivado? A motivação de um pastor não tem que ser o dinheiro. A motivação de um pastor tem que ser o reino de Deus e as pessoas. Ao ponto que, por misericórdia, o Senhor me chamou, eu abri mão de uma carreira corporativa. Abri mão de salários altíssimos para poder servir a Igreja do Cristo. Para poder ter mais tempo. E faço isso com muita alegria. Para poder ter tempo de visitar, de orar pelas pessoas, de ir, às vezes, aonde elas precisam que eu vá. E eu faço isso com muita alegria. Eu me canso? Canso. Mas é tão bom ver quando Deus usa a vida e restaura as pessoas. Então, um pastor tem que ser assim. Um líder tem que ser assim. Que o Senhor nos conceda a graça. E eu conto com a oração da igreja. Para que, por misericórdia que eu atuo com essa função, eu possa me enquadrar nisso aqui. Não sou um pastor perfeito, mas sou um pastor que eu tento amar sempre. Que tento olhar sempre virtudes e não só defeitos e falhas. Eu tento. Tem hora que eu vou errar. Tem hora que eu vou frustrar. Mas sempre eu vou estar disposto a querer aprender e ser melhor. Vamos orar?